E agora é hora de falar de comida. O risoto é um dos pratos mais tradicionais da cultura italiana. E além de ter um preparo relativamente fácil, ele é uma ótima escolha para aquecer o inverno com uma receitinha bem acolhedora, né? Mas de onde vem essa iguaria que faz sucesso em qualquer ocasião? A gente vai dar uma olhadinha. Arroz pequeno. Esse é o significado de risoto, mas apesar do nome, esse ingrediente serve de base para quantos preparos a imaginação permitir. A origem desse prato, que se disseminou por vários lugares do mundo, é a Itália, mais especificamente ao norte, região da Lombardia. A descoberta do grão aconteceu lá pelo século XI, mas a receita, como conhecemos hoje, surgiu lá no ano de 1574. O criador teria sido Valério de Fiandra, que fazia os vitrais da Catedral de Milão. Com um pezinho na cozinha, Fiandra tinha seus dotes culinários. E no casamento da filha, decidiu servir aos convidados uma de suas iguarias, o risoto. Porém, um acidente aconteceu. Ele derrubou uma quantidade de açafrão na panela. E o que poderia ter sido uma tragédia se tornou o sucesso, conhecido como risoto alla milanese. Esse grão gordinho é rico em amido e por isso fica tão cremoso durante o preparo. E os mais usados são o vialone nano, o carnaroli e o arbóreo. Versátil, ele pode ser servido como entrada ou prato principal. Então, é só escolher qual a sua melhor opção. Parabéns, hein, Sinara? E olha só, falando em risoto, amanhã, dia 23 de junho, tem o Risoto do Bem, que é uma ação organizada por amigos em Blumenau com o objetivo de arrecadar recursos para ajudar o Hospital Misericórdia da Vila Itoupava. E olha só, a missão que a gente deu para Catherine, acompanhar a produção de 2 saborosos risotos que estão no cardápio. É isso mesmo, a Catherine foi ver, né, Catherine? Pois é, Gisele Scopel, para falar de risoto não podia estar num lugar mais especial, né? Na cozinha. E ao meu lado já estão aqui algumas das pessoas que vão estar contribuindo para que esse risoto aconteça. Esse é o Caio, ele que é chefe também. Caio, por que você optou por estar levando um risoto para participar dessa campanha? Bom, primeiramente fui convidado por um amigo e eu achei a causa muito nobre, né? Eu já conheci o Hospital de Misericórdia desde a infância e quando ele me falou que era uma causa social, uma causa beneficente, eu resolvi participar prontamente, né? Atendendo o pedido dele e ajudar a fazer o risoto do bem, né? Que legal. E qual foi o sabor que você escolheu? Eu parti por um risoto um pouquinho diferenciado, que é um risoto de gorgonzola, queijo gorgonzola com peras caramelizadas. Então essa mistura aí do salgado com queijo e um doce, eu acredito que vai ficar bem bacana para o pessoal provar. Beleza, olha só, interessante. Esse aqui é o Michael, ele é representante comercial, está se aventurando aí na cozinha também por uma causa beneficente, exatamente, né? Exatamente. Até é bacana estar com um mestre igual o Caio aí, a gente que é amador tem a ideia de também ajudar e foi também um convite feito por um amigo. E fazer parte dessa causa que a gente, acho que se todo mundo ajudar um pouquinho, a coisa acontece, né? E qual vai ser a especialidade que tu vai estar levando pro pessoal? Na verdade, a minha ideia foi que eu imaginei que todo mundo ia fazer alguns tipos de risoto, que são tradicionais. E aí, através de um amigo meu, que ele deu a ideia de eu fazer uma de costela. Quando eu pensei em costela, eu queria dar um nome diferente, eu coloquei costela com alho poró, que eu achei bem bacana, assim, pelo nome. Que legal, beleza. E essas 2 receitas exclusivas você vai aprender a fazer hoje, o passo a passo aqui no Ver Mais. Pega papel e caneta que a gente já vai passar tudinho da primeira receita, do Caio. Para fazer o risoto de gorgonzola com peras caramelizadas, você vai precisar de 50 gramas de manteiga, uma cebola média picada, 200 gramas de arroz arbóreo, que é uma porção necessária para 2 pessoas, 50 ml de vinho branco seco, um caldo de legumes em torno de 1,5 litro a 2 litros mais ou menos, 70 gramas de queijo gorgonzola, uma pera cortada em cubinhos e é importante deixar ela imersa em um pouco de água com algumas gotas de limão, para que não fique escura. E você vai precisar ainda de 3 colheres de açúcar. Em uma panela, separe o caldo e deixe ficar bem quente. Já em outra, coloque a manteiga e refogue a cebola. Depois que a cebola estiver bem suadinha, bem douradinha, aqui eu deixei a manteiga ficar bem escurinha, que dá um sabor um pouquinho melhor. Aí eu vou
processo de colocar o arroz arbóreo. Aqui tem 200 gramas de arroz. A média que a gente coloca por pessoa, mais ou menos, são em torno de 100 gramas por pessoa. Bom, a gente opta pelo arroz arbóreo por conta da tradição, né, do risoto. Existem vários tipos de arroz que pode ser utilizado para risoto. O carnaroli, por exemplo, que é o mais típico italiano, é um arroz que tem um grãozinho um pouquinho menor, um grão um pouco mais padrão, mas ele tem um ponto de cozimento um pouco maior, né, mais demorado, e também é mais difícil de encontrar por aqui. E sempre tem alguém que pergunta, né, eu lavo o arroz do risoto? Né, o arroz do risoto nunca pode ser lavado, justamente por isso, né, por conta desse amido que ele tem. Se você lavar o arroz, o amido vai sair, você não vai ter o resultado da cremosidade, digamos assim, do risoto. Né? Isso, eu refogo um pouco ele, junto com a cebola, e agora eu entro com o vinho branco. Então, nesse momento, quando o vinho branco entra em contato com o arroz e a manteiga e a cebola que já está ali, você pode ver que ele começa a criar já uma cremosidade. É colocado o vinho justamente para isso, para que aconteça essa cremosidade no risoto, né? Que ele solte esse amido, comece a soltar o amido. E aí daqui para frente é a adição do caldo de legumes até o ponto total do cozimento do risoto. Esse caldo, é importante ressaltar que ele foi preparado por você mesmo, né? Ele não é um caldo industrial. Como é que tu faz esse caldo? Sim, o caldo sempre, o que eu costumo dizer é que um bom risoto depende também de um bom caldo. Né? Um caldo de excelência vai resultar num resultado final do risoto. Né? Por exemplo, se você vai fazer um risoto de camarão, você usa as cascas do camarão para fazer o caldo. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas o resultado é infinitamente maior. Né? Aqui foi usado um caldo de legumes, que também foi preparado com cebola, alho, salsão, cebolinha verde, tudo quanto é legume que de repente você tem em casa, que você queira usar para fazer esse caldo, pode ser feito. Né? Você dá uma refogada nesses legumes e depois água e deixa ele cozinhando por algum tempo até ele adquirir uma consistência de caldo de legumes. A ideia é essa: enquanto o arroz vai cozinhando, você adiciona aos poucos o caldo até ficar no ponto. Agora que a gente vai fazer a parte da pera caramelizada, aqui a gente derreteu aquela quantidade de açúcar e eu vou jogar diretamente aqui as peras. E joga, aproveita aqui também um pouquinho do vinho que sobrou, posso botar aqui para fazer um caldo. Isso aqui depois a gente reserva, que ele vai entrar na finalização do risoto. Tá? O ideal é que o risoto fique al dente, né? O que a gente chama de risoto, ou arroz al dente, ou a massa quando vai cozinhar o macarrão. O ideal é que fique al dente. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, também vai muito do paladar de cada um. É só uma provadinha aqui. Também o arroz começa a ficar um pouquinho mais transparente, é onde está quase chegando no ponto. No meu paladar ele já tá na hora de a gente colocar agora então o queijo, né? Que é o risoto de queijo gorgonzola. A gente vai adicionar o queijo, vai colocar as peras que foram carameladas, vai dar o contraste de sabores entre o doce e o salgado nesse risoto. Um pouquinho de sal, a gente vai fazer uma leve correção de sal. Não muito, porque o gorgonzola também já é um queijo bem salgado. E o risoto, o ponto de risoto, ele tem que estar assim, bem cremoso, para que possa ser servido. De preferência, servir em prato fundo, que aí você vai manter a temperatura do risoto até chegar no cliente. Né? Bom, o risoto do Caio já está pronto, agora é o Michael que vai assumir aqui o fogão, vai pilotar o fogão literalmente, né, Michael? E como é que começa o procedimento aí do teu risoto de costela? Na verdade, a costela ela é uma carne mais gordurosa, então a gente só vai usar um fiozinho de azeite de oliva. Enquanto o óleo aquece, anote aí os ingredientes que você vai precisar para fazer este outro risoto. Uma cebola picada, um talo de alho poró, 200 gramas de arroz arbóreo, 1,5 litro a 2 litros de caldo, 200 gramas de costela assada e picada e 50 ml de vinho branco. Já com óleo quente, adicione a cebola, o alho poró e refogue bem.
Tá? Agora vai o arroz também. Depois, o segredo é ter calma para aguardar o cozimento. E já no finalzinho, quando estiver quase no ponto, adicione a costela, que é para ficar bem com esse sabor mesmo da carne assada. Bom, enquanto isso, nós aproveitamos para falar sobre o evento, pois além dessas duas receitas, serão mais 36 tipos diferentes de risoto à disposição do público. Nós separamos os 41 risoteiros por tipo de prato, o tipo da gastronomia, para não ficar todos eles acumulados. Nas próprias mesas terão um cardápio identificando o nome do risoteiro, o ponto que ele vai estar, na posição que ele vai estar servindo e o tipo de prato que ele está servindo. Então, a pessoa que vai estar na mesa na Vila Germânica vai poder identificar via cardápio na mesa o tipo de risoto que ela quiser. Ao ela se servir ao buffet, vai ter mais uma sinalização também identificando o chefe que estará servindo o risoto para ela. Como diria o Caio, o risoto ele é muito ciumento, a gente tem que ficar toda hora provando para que não passe do ponto. Tá? Então tem que estar toda hora cuidando para que ele não passe do ponto. Então, depois de alguns minutos, está aqui a preparação, cada um dos chefes, né, com seus respectivos pratos. Esse é o do Caio, esse daqui é o do Micael. Tive o prazer de saboreá-los. Vou mostrar para vocês aqui, ó, meu pratinho tá escondidinho, né? Limpei o prato, gente, realmente, sabores incríveis e principalmente preparados com muito carinho para todo mundo que vai prestigiar essa edição do Risoto do Bem. Caio, você também vai estar lá, vai levar seu sabor e também um pouco de solidariedade, né? Exatamente, como você falou, fica o convite para todos, para fazer o bem, né? O nome já diz tudo. Venha fazer o bem no Risoto do Bem. Beleza, Micael também se arriscando aí na cozinha justamente para proporcionar uma ação positiva para as pessoas, né? Exatamente. A ideia é estar num grupo de pessoas que tenham o mesmo intuito, né? Que é fazer o bem. Lá de grandes feras, né? Pessoas que fazem isso diariamente, a gente só final de semana. E fica o convite para o dia 23, realmente, quem puder ir lá ajudar. É uma causa nobre, acho que se todo mundo fizer um pouquinho, acho que vai ficar bacana, tá? Fica aí o convite então para vocês, além desses dois sabores que vocês vão poder experimentar lá, tem mais 36 sabores diferentes, 38 no total, para você poder experimentar aí numa noite, pegar o seu potinho lá e degustar cada um deles. Vou ficando por aqui, Gisele, depois eu levo um pouquinho para você experimentar aí, tá bom? E assim a gente encerra. Até amanhã. My trembling lips, how did the night ever get like this? One shot and the whiskey